Olá, hoje nós vamos falar sobre por que é tão difícil encontrar alguém que entenda a nossa dor, né? Porque isso no mundo atual é assim algo assim que a gente tem cada vez mais a gente está fortalecendo sempre mais essa crença, né? E as pessoas que eu atendo com doenças difíceis, elas vêm de uma jornada já com essa crença solidificada. E cada vez que a gente vai num médico, cada vez que a gente vai buscar uma ajuda, a gente confirma isso de novo, né? Porque de fato está em extinção a humanidade das pessoas, o coração ali disponível, essa acolhida. A maioria está olhando para as pessoas como mais um que está passando na fila, né? Mas quem vai falar sobre esse assunto hoje é a minha convidada, a Patrícia, que já tem mais uma longa jornada, né? Como terapeuta, né? Também chegou na medicina germânica, né? Tem as nossas colegas também, porque aqui nós fazemos parte da comunidade Novo Olhar para os Sintomas, onde a gente se reúne gratuitamente 2 vezes por semana para discutir sobre como a gente pode desenvolver um novo olhar para a vida, né? Patrícia, que bom te ver aqui de novo. Bem-vinda. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui. Eu acredito muito na força dos grupos e eu participo de outros grupos também. E eu acredito que sozinho a gente consegue, mas junto a gente vai, caminha mais firme, né? Mais inteiro, né? E quantas vezes a gente na vida esperou que alguém entendesse a nossa dor e, e acreditar que quando a gente fez e faz muitas vezes ainda esse movimento a gente está criando outros conflitos, né, em cima daquela dor que já existe, né? Então ela vai abrindo outros rombos dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo, né? E eu acredito muito no autoconhecimento. Eu acredito que a visão sistêmica ela traz uma linda abordagem para a gente poder trazendo essa filosofia de vida para o nosso dia a dia e ir trazendo uma compreensão. Eu posso dizer do meu lugar que eu sou uma pessoa que eu nasci para buscar identidade, eu nasci para me desenvolver aqui, para compreender quem é que é a Patrícia, o que que essa criatura veio fazer aqui. E conforme fui caminhando e ainda caminho muito, porque o que eu mais invisto é no autoconhecimento. É nessa autodescoberta, é um jeito, porque eu tenho dentro de mim algo que me diz assim, tem um jeito melhor de viver aqui. Não pode ser desse jeito que está acontecendo, né? Que a gente às vezes vai sendo engolido por tudo aquilo vai chegando para a gente. Tem que ter algo, e esse algo já está dentro de nós, que a gente precisa acessar para que a gente possa ficar mais leve para lidar com a vida, com aquilo que ela traz. A gente sair daquele lugar de achar que alguém vai vir de fora e virar uma chave para a gente, né? Que um curso que promete 5 passos disso, 10 passos daquilo, vai te levar na transformação da tua vida. Eu vou dizer eu sempre estou falando do meu lugar, né? Tudo o que a gente busca, tudo vai fazer parte do nosso caminho, tudo vai fazer parte. E a gente parece que a gente vive sempre com uma sensação de insuficiência, né? Tem uma insatisfação dentro da gente que vai contando para a gente que ainda não tá bom, e que ainda não tá bom, e que ainda falta. A gente está sempre devendo para a gente mesmo. E se a gente não vai olhando para isso, a gente vai colocando essa culpa mundo afora. A vida vai devendo algo para a gente, o outro fica devendo algo para a gente, os filhos ficam devendo, né? E onde é que está, né? Tudo que a gente vai passando na nossa vida está muito ligado à nossa história de vida, às nossas crenças e às nossas lealdades familiares. A dor, ela não pode ser comparável. A dor, ela precisa ser acolhida. É acolhida. Quando eu vejo assim que começa a luta contra o câncer.
A luta contra as doenças crônicas, a Já luta, meu Deus, a gente já luta a vida toda com a vida, com a própria vida. Então, é desse lugar que a gente precisa ir saindo. A é. gente precisa ir se liberando e deixando que o outro possa ser livre também, né? Porque muitas vezes o que a gente pede não é a compreensão, às vezes a gente quer uma presença do outro na nossa vida, né? Mas a dor que a gente sente, ela nem sempre é nossa. Uhum. Na maioria das vezes na maioria das vezes não, a gente está ligado por elásticos invisíveis com o nosso sistema familiar, né? Então chega até nós o destino dos nossos ancestrais. Essa semana eu dei uma aula na comunidade sobre a importância dos avós, dos bisavós, E né? a Que a gente maioria sabe de que nós a gente tem 15 gerações de células físicas no nosso corpo, né? E a gente só olha para nossos pais e já esquece como é que foram os avós e os bisavós, né? é, e o quanto que é importante assim, ó, na maioria das vezes a gente não sabe nem o nome dos bisavós. Eu não sei o nome dos meus bisavós paternos. Eu não sei nada do que aconteceu com a vida do meu avô e da minha avó paterna. Do meu avô, então, nada. Da minha avó, algumas coisas. E para onde é que a gente olha, na maioria das vezes, em lealdade? Para aquilo que falta. Então, conforme aquele vô e aquela avó viveram, nós estamos reproduzindo muitas coisas deles aqui. É no nosso relacionamento, é na maneira da gente em direção à vida, na maneira que a gente busca o profissional. E, e eu posso dizer que eu me movi a maior parte da minha vida em busca de um reconhecimento, buscando que algo de fora me desse o valor que eu precisava. Uhum. Credo, Olha, que nossa, bom. você está trazendo tanta informação preciosa, Patrícia, estou aqui anotando, porque isso que você está descrevendo, que você fala do sistêmico, o Dr. Hammer, 50 anos atrás, descobriu como causa da diabetes e também depois do infarto, né? É, o que que é a diabetes? O conflito de é, o conflito da falta do bocado. Eu não consigo viver sem isso que me falta, né? Aquele vazio existencial. Aí no final ele conseguiu, chegou à conclusão que essa falta tá baseada na falta da nossa identidade. O ser humano se perdeu de si e está buscando fora aquilo que está dentro. Então, uma pessoa que não tem uma identidade, que não consegue buscar uma identidade, né? Estava hoje de manhã preparando o encontro da comunidade dos diabéticos que a gente tem agora depois do meio-dia, sobre o quanto isso é forte. E é isso que você está trazendo, né? Quando a gente busca no outro alguém que cuide da gente, é porque a gente tá vazia da gente, né? A gente delega para o marido que ele entenda a nossa dor. E eu atendo pessoas que têm stent já no coração, que têm muitas cronicidades da diabetes, ou às vezes sem diabetes, né? Mas por que a pessoa chega nisso? Porque ela fica a vida inteira buscando no outro aquilo que ela deveria se dar, né? Ainda chorando porque o pai e a mãe não deram. Aquela falta que sentiu lá quando era bebê fica repercutindo a vida toda, né? E leva a doença crônica muito séria, né? É o que que eu penso, né, Silvina? A gente não tem falta de nada. A única falta que a gente tem, que a gente acha que é o outro que vai nos dar, é a falta de nós mesmos. Mas é a A falta sensação de É a falta que falta de toma. nós mesmos, da Uhum, gente se conhecer, sabe, da gente poder ficar do nosso lado, né, quando a gente precisa, porque a gente cria muita expectativa exagerada dentro dos relacionamentos, porque a gente quer justamente isso que tu falou, que o outro nos dê aquilo que faltou dos nossos pais, né? Gente, e o que que acontece hoje as gerações seguintes estão sempre querendo fazer demais pelos filhos. Mas esse fazer demais pelos filhos está sempre entregando aquilo que ele gostaria de ter recebido dos pais e não recebeu. E sim, isso está dando muito errado. Está dando muito errado, né? sim, Porque um filho cheio de tudo, uma que ele não vai valorizar, né? Ele vai ser, na maioria das vezes, vai demonstrar com ingratidão.
com sérios problemas de relacionamento, com sérios problemas para ir para o mercado da vida, de trabalho, para ir para a vida, não tem força, né? Então, toda vez que a gente espera isso de fora, a gente está dizendo para a gente que a gente não é incapaz de dar conta, né, das coisas da gente. E é para esse lugar que a gente tem que ir caminhando. Porque o Bert Hellinger disse que não tem como a gente sair da boa consciência, que é onde a nossa família faz tudo igual, né, para pertencer, e a gente ir para a má consciência, que é onde a gente vai fazer as coisas diferentes, mas honrando tudo que a gente recebeu, que a gente tem que conseguir bancar ali naquele lugar da má consciência a solidão e a culpa. Hum. Né? Então a gente tem que aprender a conviver com essa solidão que a gente vai sentir para a gente não impactar os coletores renais da gente, os nossos rins, né, Silvina? Para não, a gente não está sozinha, a gente está com falta da gente mesmo, É nessa né? fase ali que a maioria dos terapeutas mudam. Ah, eu estudei essa ciência, mas eu vou estudar outra porque essa aí não me bastou, né? Essa aí não é completa. Aquela outra, sim, eu me identifico. E faz parte do processo, né, Silvina? Isso, mas Por fica quê? estudando, Porque estudando e não consegue sim, fazer nada para. mas vai chegar um ponto que é o ponto do chega. Ou Chega. infarta, ou dá um chega, ou infarta. É isso, né? Então a vida da gente ela é feita de escolhas, né? Sim, Então, na visão sistêmica, quando a gente olha para essa falta, a gente está projetando no outro uma obrigação dele cuidar nas feridas. sim, E a gente vai buscar isso nos relacionamentos, né? Então, isso gera frustração e muita repetição de padrão. sim. É como a Quem Luana. é que eu estou buscando para me relacionar? Tá sempre ali do nosso lado, junto da gente na nossa vida, o nosso pai ou a nossa mãe. E a nossa Porque a visão, encrenca que a a gente nossa saiu visão da é nossa cega, família né? trazendo, essa encrenca que veio de lá, do jeito que a gente saiu, ela vai se mostrar ali adiante, Sim, né? Então, o que que acontece? A gente não tem como ir lá no passado e mudar o passado, mas a gente pode ir lá e olhar para ele e fazer algo diferente com aquilo que pode chegar até nós. E não é numa constelação. E não é desse mês para o outro. E não é de hoje para amanhã. Ah, mas tem que ser rápido. Rápido, não. Isso é tempo. É tempo porque a gente é ser humano, a gente tem que saber acompanhar os nossos processos com generosidade, sabe? Por quê? Porque a gente vai errar e a gente precisa errar, né? Porque quem quer viver o perfeito aqui, o perfeito não tem mais lugar aqui. Então ele tem que sair, ele tem que ir embora da Terra, né? Aqui não é lugar de gente perfeita. E a gente precisa ir confiando cada vez mais na nossa vida, né? Quem é que nos trouxe até aqui? Quem é que abriu esse portal através dos nossos pais para nos trazer até aqui, né? Então, lá no Salmo 139 é falado que ele nos conhece desde antes da fundação do mundo, que ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe, é ele que sabe de nós. Nós não sabemos o tanto que ele sabe de nós. Então, para onde é que a gente tem que se endereçar quando a gente precisa de uma força que a gente não consegue? É ali. É ali e é escutando aquilo, o que que a vida vem me trazendo como sinal. Eu escuto a Silvina, eu fico bem. Tem aquela pessoa também que eu gosto de ouvir. É a gente também saber quem é que a gente vai escutar e que essas pessoas vão contribuir para a gente ficar mais leve e que não no final de tu escutar uma pessoa, tu saia dali se sentindo culpada, frustrada, devendo, né? Por quê? Porque, nossa, automaticamente, na maioria das vezes, a gente vai para uma comparação. é. A gente vai elas comparar. Isso é muito Então, forte, muito negativo, né? muito, muito negativo. E esse caminho a gente vai saindo devagarinho. E a gente vai percebendo que realmente a gente tem tudo aquilo que a gente precisa, que a vida não está nos negando nada, ela nos entrega aquilo que a gente precisa.
Um dia desse eu tava caminhando e me veio assim, sabe? Mas quem sou eu, né, para pensar que a minha vida é boa ou ruim? Quem sou eu? Então, não cabe a mim. O nosso negócio era só vir para cá viver a nossa verdade, né? E na maioria das vezes a gente erra o pulo, erra o bote, faz caminho, né? Os caminhos mais longos possível. Poderia, é que nem os judeus no deserto lá, era para ser 17 dias, virou 40 anos, mas tá tudo bem, né? Então, são coisas que a gente precisa, sabe? E deixando chegar uma compreensão amorosa dentro do nosso coração, sabe? Para a gente poder acolher quando chega um conflito, acolher quando vem um sintoma, porque nós não vamos ficar livre disso. O nosso problema é que a gente quer se livrar de tudo aquilo que a gente não. Ah, isso eu não quero. Uhum. Não, isso não. Isso Como que eu me, não. como é que eu me livro da diabetes, né? Como é que eu me livro desse problema? Como eu me livro da dor de cabeça? É tudo, a gente quer tudo quer negar. Como que eu me livro da repetição de padrão, né? Quando a gente vai passando a idade, a gente começa a ver quanto a gente está fazendo as mesmas coisas que a gente criticava na nossa mãe, né? A gente fica vivendo a mesma história sempre de novo, que nem a Luana comentou, né? Nós, como pais, a gente quer dar tudo para os filhos, a gente quer. Normalmente, os pais querem compensar aquilo que eles acham que nem você falou. Aquilo que eu queria que minha mãe e meu pai me dessem quando eu era criança, quando eu tive meus filhos, eu quis compensar. O que que eu fiz? Criei um filho obeso. Porque e um filho assim que cresceu sabendo que ele não é capaz de nada, né? Porque uma mãe super protetora, muito cuidadosa, né? Quando a gente está nessa dor, eu preciso que alguém cuide de mim, eu quero cuidar de todo mundo, eu me torno salvadora, né? E é porque eu estou A gente está buscando sempre num triângulo, né, Silvina? sim, É o Salvador, é o algoz e a vítima. vítima. Salvador, algoz e vítima. É esse triângulo que a gente anda desfilando, A gente né? coloca os filhos na E, vítima, a gente coloca a mãe, o pai, são os e a algozes. gente também fica nisso ali, A né? gente fica triangulando, né? E isso vai tomando toda a nossa força e a gente vai se perdendo nisso, né? Vai perdendo de buscar o autoconhecimento, de saber mesmo quem vai cuidar de mim. Sou eu. Eu sou a responsável, não é mais o pai e a mãe. Exatamente. É a gente saber que nós não temos o poder de entender completamente a dor do outro e que nem o outro tem esse poder de entender a nossa dor, Sei. né? Então, por aí a gente já vai saindo lá de Salvador. Ontem eu atendi uma pessoa na podologia, né? Ela me dizendo que ela teve duas irmãs que tiveram câncer. Então, e morreram. Então, uma outra irmã que foi para o médico para ver a probabilidade dela ter câncer, Olha o medo que desenvolve, né? tá? É, sim. E daí o médico disse que sim, que ela tinha que tirar o útero e o ovário, tá? E tirar o útero e o ovário sem ter nada, Uhum. sabe? Por precaução. E o pior, Silvina, a filha dela também tirou, uma guria nova, Sim. A o útero e medicina o da ovário. doença faz isso, né? Então, gente, pelo amor de Deus, eu não sei onde é que meus pés vão tropeçar. Mas tem algo acontecendo aí que está muito sério. E que se a gente não se ligar, se a gente não procurar, buscar se centrar, buscar entrar em concordância com a vida, para a gente ir adoecendo menos, sabe? É não lutar tanto com as situações, com as pessoas, não esperar muito de ninguém, porque tudo se trata da gente com a gente mesmo. O final é sempre, e o caminho vai ser sempre a gente com a gente mesmo. A vida, ela sempre vai nos mostrar isso, né? Então, para quem que a gente vai delegar o nosso bem-estar, né? Para quem é que eu vou delegar o meu bem-estar? Se eu delego o meu bem-estar para qualquer pessoa ou para qualquer situação, qualquer coisinha que der errado ali, eu já caio no chão. Sim. E nós escolhemos esse tema hoje, né, Patrícia? Porque nós duas a gente se conhece já há um bom tempo e a gente sabe o quanto a gente
Não. Esteve nesse lugar de salvadora e quantos tombos a gente já levou e continua E levando. quanto ligada e quanto atenta tu tem que ficar, né? Porque a gente tem aquela coisa assim, aquele ímpeto de sempre ter que dizer alguma coisa pro outro, né? Não. Às vezes o silêncio é a melhor coisa que a gente pode fazer, E com a né? gente mesmo também, né? A boa ajuda muitas vezes é não falar nada. A boa ajuda que a gente pode dar para a gente mesmo é ficar com a gente, sabe? É sentir o nosso corpo, é agradecer por tudo que está funcionando ali, do jeito que está, sabe? É pedir misericórdia mesmo por aquilo que a gente não deu conta, né? Pedir um perdão para esse corpo pelas coisas que a gente fez e que às vezes a gente faz e que a gente, porque a gente não sabe lidar com tudo, né? Então a gente sai desse lugar grande que a gente se coloca de, nossa, eu tenho que saber tudo, é, eu tenho que, se o outro vir me procurar, eu tenho que saber dizer alguma coisa para ele, né? Não, não, a gente tem que ir para lugares mais pequenos, né? Por que que a dor chega na nossa vida, na maioria das vezes? É para tocar na nossa humildade, é para nos fazer mais humildes, Hum, né? E a gente compreender que a gente vai ver muitas coisas ainda, né? sim. Muitas coisas, vai ter, né? Mas eu também percebo assim, Silvina, eu ia falar que as previsões não são boas, mas nunca foram. E se a gente abrir a Bíblia, a gente vai ver que aquilo ali que acontece lá está acontecendo aqui até hoje. É o ciclo, né? Então, eu penso assim que o que nos protege, que vai nos proteger é a nossa fé e a nossa forma de lidar com as situações, né? Sim. Da gente buscar esse autoconhecimento e ir trazendo para a nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo que a gente já sabe. Como é que eu posso lidar com a situação que se apresenta aqui agora? O que que eu posso fazer por mim, né? Na maioria das vezes, o que falta é um descanso, é Sim. uma parada, é um Porque a gente, respiro. porque a gente não pode respirar, não pode descansar por causa da arrogância, É porque isso? você acha que vai dar conta, né? Esse é um processo que a gente, como terapeuta, qualquer pessoa que quer se desenvolver no caminho do autoconhecimento, precisa aprender essa humildade que você trouxe, se colocar no lugar de pequena, né? E como a gente está sempre levando tombos, aprendendo e levantando, é nesse caminho, faz algum tempo que eu estou numa mentoria onde a Luana também está, né? Tem várias aqui da comunidade que estão nessa mentoria, né? O quanto a gente precisa se permitir e se colocar na posição fetal, dizer assim, ó, eu sou pequenininha, não vou, não sei fazer. E às vezes se permitir ficar em repouso, se recolher e deixar vir, deixar que o universo, Deus traga as respostas para gente. Porque enquanto a gente está na postura de guerreira, chorando por dentro, sorrindo por fora, a gente vai ficar permanecendo achando que aquele sorriso vai te levar, essa arrogância vai te levar para aquele lugar que você quer, né? Por que que a gente tem que ter paciência com o nosso processo da gente, né, Silvina? Porque a gente não foi educado para isso, sabe? Para olhar para si, né? Não, olha, a vida é maravilhosa. A gente viu só relacionamentos lindos, maravilhosos, tudo. Não, nem é daqui isso. A gente está aqui para a gente aprender, né? E fazer algo de bom com isso. Mas se a gente parar e avaliar, a gente muito mais luta do que vive. Muito mais luta do que vive, Aí chega né? a Então, morte. não, e assim, ó, Silvina, a maioria das pessoas, de verdade, assim, ó, elas vivem olhando para a morte. Uhum. Vivem olhando para a morte. E se a gente não ser colocada no campo sistêmico, a gente ainda não sabe para onde é que a gente está olhando. É, gente, faz parte da maioria, né? Claro, claro, né? Mas quando a gente já tem mais clareza,
E quando a gente se coloca nesse caminho de, não, eu vou fazer um pouquinho diferente, e a gente aguentar o processo, aguentar, eu digo, aguentar de forma amorosa o processo, e se compreendendo. Então, as mudanças começam a acontecer. Outra coisa é que aquilo que a gente, na maioria das vezes, vê como a gente se taxa, se rotula como um defeito, né? Ah, eu sou assim, eu não consigo aprender direito. Várias críticas que a gente vai fazendo a si mesmo, aquilo ali faz parte da gente, não tem como a gente mudar. E aquilo ali é a nossa força, né? né? E aquilo ali é a nossa força. Tem como Então, a mudar no gente, sentido de olhar com amor para isso e usar como força. sim, Silvina, é isso, entendeu? Por quê? Porque faz parte do nosso desenho humano, né? Uhum. Determinadas coisas que a gente. Ah, eu não confio em mim, né? Eu não confio em mim, eu não confio no meu trabalho, mas tá lá que tu veio para ser confiante. O que que tu fez com isso, né? Onde é que a gente se esconde às vezes para não avançar, para não sair da boa consciência, né? E não fazer diferente com daquilo que a gente recebeu. Só que a gente tem que compreender que esse fazer diferente é com respeito, é com honra. Por quê? Porque os nossos pais, eles nos deram o que eles aprenderam a dar. Não é fazer melhor, né? Não, não é melhor. É um pouquinho melhor, mas com respeito e com honra, né? Porque como é que os nossos avós receberam dos nossos bisavós? O que que eles receberam dos nossos bisavós? Né? Se a gente para pensar. O que que os nossos pais receberam e perceberam de tudo? Exatamente, Luana. A confiança vem de fábrica. O que que eles receberam dos nossos avós? Como é que o nosso pai e a nossa mãe percebeu como o vô lidava com a avó, como eles viviam, como lidavam com dinheiro? Porque o que que a gente sabe? Que aquilo que uma geração não olha, a outra carrega no corpo, né? Então, aquilo que o nosso pai e a nossa mãe sentia em relação aos pais deles e que provavelmente eles não conseguiram trabalhar, pode ter certeza que está aqui junto com nós de alguma forma, né? E a gente está honrando na dor. A gente está sempre fazendo esse trabalho. E é justamente desse lugar que a gente tem que ir saindo, aprendendo a entregar, saber que cada dor tem uma história, né? A gente reconhecer, né, que isso faz parte, né? E a gente não precisa que todos entendam, né? A gente não pode também nesse caminho querer conduzir os outros naquele caminho que a gente está seguindo, né? Isso é outra coisa que vai nos fazer parar. Ah, mas eu convivo com uma pessoa que não quer saber do autoconhecimento. Mas e por que que tu precisou dessa pessoa que não quer saber do autoconhecimento? Quem sabe não é essa pessoa que está te fazendo buscar o autoconhecimento. Porque quem é que busca o autoconhecimento? É quem está incomodado. Talvez o outro dê conta de lidar com as coisas dele daquele jeito. É a gente, às vezes, que olha para aquela pessoa e acha, meu Deus, como é que consegue viver desse jeito? Ah, mas a gente tem muitos gostaria, né? Uhum. Ah, como eu gostaria de viver um relacionamento abençoado, maravilhoso, receber flores, né? Mas eu não, ninguém se relaciona com a pessoa errada, né? Ali ao nosso lado está o nosso pai ou a nossa mãe, né? E não quer dizer que a gente não possa ser feliz. Só que a minha felicidade não pode depender do outro. Tem um pastor que diz: ou você aprende a ser feliz primeiro e depois casa, ou então nem casa, né? E a gente, nada disso foi ensinado pra gente. Uhum. Então a gente vem aprendendo mesmo é aqui, ó, né? Uma E se não é batalha. isso, é no campo de batalha que a gente vai se moldando, vai se forjando, né?
Mas eu acredito, Silvina, que quando a gente se coloca a caminho, né, de ir dando uma olhada e dando uma olhada diferente, né, e entrando numa compreensão melhor, principalmente com a nossa vida no aqui e agora, do jeito que ela é, com aquilo que a gente tem, né, com os sintomas que a gente apresenta, algo começa a acontecer diferente, algo começa a chegar diferente, né, porque a gente está dando passos em direção ao mais. Né? É tipo, o sapato apertou, eu vou ter que encontrar qual é o meu próximo número, que vai deixar meu pé confortável, né? Então, e a vida ela nunca vai acontecer de uma forma linear, é isso que a gente não entende. A vida ela vai acontecer, ela vai, daqui a um pouco entra num platô. Nesse platô é para a gente verificar algumas coisas, para a gente aprender mais algumas coisas, para a gente muitas vezes descansar, para a gente tomar um fôlego e depois a gente dá mais um passo. E depois vem aquele platô que parece que para a gente não está acontecendo nada. E às vezes ali naquele platô a gente se frustra. E não é para isso esse platô, né? Ali tem um chamado para gente. Toma um ar, respira, vai ver isso aqui, ó, tem outras coisas aqui que tu pode ver, sabe? Olha um pouco mais para ti agora nesse momento. Daí, às vezes, ali nesse platô pode vir uma gripe, nesse platô pode, né? E a gente não entende, a gente não tem que sair correndo dali porque eu tenho compromisso, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. A gente não consegue ir compreendendo. E não tem como a gente compreender isso se a gente não ir buscar pessoas que falem com a gente e vão trazendo paz para a gente, sabe? Paz para o caminho da gente, né? Isso, eu falo por mim isso, sabe, Silvina? Porque eu tive que deixar de ouvir muitas pessoas. Eu não desonro nenhuma delas, reconheço, meu Deus, porque cada uma delas contribuiu muito para a minha vida, até para mim entender que aquele jeito que era dela era para ela. E a mesma coisa, o que eu estou falando aqui, pode ser que sirva muito bem para mim, mas sempre alguma coisa chega para alguém, né? Então fica com aquela coisinha que chegou para ti. E se tiver que descartar o resto, descarta, porque cada um tem os seus processos, né? Então a gente não pode querer socar a goela abaixo do outro, né? Aquilo que faz sentido para gente. Não, é o que fez sentido para mim, que eu posso contribuir com você. Se fez sentido, muito bom. Se não fez, agradece, pega um pouco que tu pôde, porque aí a gente se abre também, sabe? E a gente vai saindo também da criticidade, né? Eu não desonro nada nem ninguém. Só simplesmente, às vezes, eu escutava aquela pessoa e parecia que eu estava muito distante daquilo que ela estava, sabe, daquela que ela estava falando lá, Dá uma de como. ansiedade só de ouvir, né? Isso. Então, a gente tem que ir se conhecendo, né? Porque senão a gente vai viver ansioso, correndo atrás da máquina, a sensação de dívida. Parece que eu nunca consigo chegar naquele lugar, né? Mas eu tô querendo chegar naquele lugar que é do outro, porque a minha realidade é outra. Então eu tô inconscientemente eu tô lutando com tudo que é meu dentro de mim, porque eu tô querendo ir para um lugar que não é meu. Nem todos os lugares vão caber todo mundo, né? Nem todos os lugares vai caber todo mundo. Então isso a gente tem que aprender a ir respeitando, né? E é um desafio, né? É um desafio mas eu acredito, né, Silvina, nesse passo a passo, né? Sim, Na gente vir trazendo isso para nossas vidas de uma forma melhor, é, né? Para a gente poder sair da ansiedade, poder, pô, sentar, ler um livro sem culpa, sabe? Sair lá, conversar com as amigas de boa, né? Tornar mais fácil a vida, tornar mais fácil as coisas, descomplicar, né? sim. Porque de complicação tá cheio, É, né? e É isso. como a gente escolheu o tema hoje, né? Por que é tão difícil encontrar pessoas que nos cuidem, que nos entendam nossa dor, né? Porque a gente está buscando com as pessoas erradas, está buscando fora aquilo que é nosso, né? E tudo isso que a Patrícia trouxe, né? Quantas coisas para trazer insights, inspirar, relaxar.
E buscar o nosso, porque a gente nasceu com motivos. A vida é simples, o ser humano que complica, né? A gente está numa época do mundo, nossos ancestrais, eu acredito que eles não viam tanta complicação do que agora a época moderna, que nem você falou lá no começo. Tem muitas informações. Aí só, por exemplo, só em âmbito alimentar, se você escutar um médico, escuta outro, cada um contradiz o que o outro disse, né? Aí você fica louco, então nada presta. O que que eu vou fazer? Aquilo já causa uma ansiedade, né? Quanto a gente precisa escutar a nossa própria sabedoria, buscar o nosso lugar, e esse é o caminho da evolução. Buscar o que faz sentido para a gente, né? Não é o que o médico Exatamente. fala, né? Não é o que o nutricionista fala, não é o que o psicólogo fala, não é o que o terapeuta fala que é a resposta para tudo. Porque, que nem você falou também antes, o Criador nos fez muito antes da gente existir, ele já sabia tudo sobre nós. Só que a gente nasceu domesticada, que a gente vai fazer tudo sozinho, que a gente tem que fazer, né? E o mundo quer que a gente acredite nisso para a gente ficar mais submisso, mais com medo, mais com essa ansiedade, porque pessoas ansiosas não olham para a realidade. Pessoas ansiosas ficam doentes, precisam do outro para se manter vivo, né? Para sobreviver, né? Então, quanto a gente busca no outro aquilo que a gente pode É a ser, gente saber, né, Silvina, que eu gosto de falar também, que a vida, ela continua sem a gente aqui. Então, a gente sair, tem professores que falam assim que a gente tem que sair desse lugar de importância que a sim, gente se coloca muitas vezes, né? De, nossa, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não for, não, né? Se eu não estiver no cenário, a coisa é diferente. Não, a vida roda. A vida roda sem a gente, né? só olhar É, quantos bilhões é, de pessoas tem no mundo se você não tivesse nascido. Claro, você é um grão de areia importante, mas não é o único grão de areia, né? Então a gente se, é. se coloca no lugar de muito importante e ao mesmo tempo de insignificante. A gente tem essa confusão dentro da gente, né? Eu não tenho valor, e todo mundo tem osteoporose, tem problema de, né, vai envelhecendo, vai atraindo doenças, porque acha que não tem valor e ao mesmo tempo adota um ar de superioridade, né? Então a humildade também que você trouxe, né? O quanto a gente está no processo de aprender a ser humildes, enquanto A a gente é uma gente consequência da gente mesmo. enquanto a gente está com o nariz tudo, a gente vai quebrar ele, né? Então, quanto mais a gente vai encontrar nosso lugar de força, nosso lugar de cuidadores de nós mesmos, né? Não buscar no outro, não culpar o outro se a gente não encontra também, né? Não, Essa, ninguém nos deve nada. essa é a Ninguém postura nos deve nada. da vítima, né? Ninguém nos deve nada. A vida não nos deve nada. Os nossos pais não nos devem nada. Nosso marido não nos deve nada. Ninguém nos deve nada, né? A gente tem que aprender a ser pra gente aquilo que a gente espera que o outro seja. E Uhum. quando a gente cobra muito do outro, que ele seja, de determinada forma, mas será que eu tô sendo essa pessoa para o outro também? Tudo que eu espero dele, será que eu tô conseguindo ser, Normalmente né? eu cobro do Então, outro aquilo que eu não tenho para dar. exatamente. Então, tem um professor que fala também que a gente cobra do mundo aquilo que a gente tira do mundo. Tá sugando, né? É. E, Patrícia. enfim, né? Mas é a vida, né? E faz parte, tudo que aconteceu faz parte. Não tem como a gente ficar olhando para o passado e querer resolver nada lá, não tem, não tem. Nossos pais fizeram o que puderam. É, eu acredito que a gente precisa estar aberto para ouvir muitas vezes a mesma coisa, trabalhar com nossos pais, até o último dia aqui, né? E pronto, né? É um processo, não é milagre, né? É uma construção. Então, uma construção não se faz.
rápido, tijolinho por tijolinho, é toda mas e aprender a valorizar aquilo que a gente já deu conta de fazer diferente, né? Chegou no final do dia, o que que eu consegui hoje, né, fazer diferente? Como é que eu lidei comigo, com as coisas que aconteceram, com as pessoas? A gente vai ter que é, aprender a lidar com as pessoas, porque na maioria das vezes a gente estraga o desconfiômetro do outro, né? A gente estraga porque a gente faz demais pelo outro. E, e aí, quando tu não fizer, que tu não vai ser boa. Então, são coisas que as leis vêm nos ensinar isso aí também. Eu estrago o outro e depois eu fico Cobrando. cansada, cansada, sobrecarregada, e quando eu preciso do outro, ele não corresponde do jeito que eu gostaria. Porque eu Porque eu estou entregando anulei o outro a vida inteira, depois quero que ele me dê. tudo que eu entrego demais para o outro, eu estou dizendo para a vida que é dessa forma que eu quero receber. Uhum. Nossa, mas se dá para fechar a chave de ouro. É. Então, não sei se fez sentido para vocês, né? Para mim Se você fez. quer falar alguma coisa, complementar com alguma coisa. Não, digo, quem assistiu até aqui a gravação também depois, obrigada a colegas que estão aqui ao vivo, né, aqui na comunidade. Quem assistir, se acha que fez sentido, deixe seu comentário, compartilhe com aquela outra pessoa, se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Busque o Instagram, Patrícia tá ali, o meu tá ali também. E sempre você vai receber um pouco mais, em pequenas doses, como a Patrícia trouxe bastante, é o processo que nos transforma, né? E na nossa jornada, se você olhar para trás, como vocês estavam lá atrás, às vezes tu olha para o dia, você se frustra, mas daí tu olha para o mês, para o ano, para os 5 anos, olha quanto você andou, quanto você não caiu, porque o normal é a pessoa cair, ficar mais pro buraco, né? Então, se você conseguiu estar mais ou menos ainda, continua se mantendo de pé, continua, né, fazendo a tua melhor versão, você já está fazendo diferente da maioria das pessoas, né? Porque o normal da humanidade é cada ano tu vê a pessoa mais arcada, mais para baixo, mais deprimida, mais sozinha, mais solitária, né? Então, nessa jornada, a gente está se transformando, se evoluindo, enquanto a gente também beneficia outras pessoas, né? Então, vou parar a gravação para a gente fazer uma foto, pode ser?